Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os vivos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 6. Tá? Gênesis, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 13. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo de número 13. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar minha gratidão ao bom Deus por esse grande privilégio de poder estar ministrando a sua poderosa palavra para nossas vidas. A Ele seja honra, a Ele seja glória para todos sempre. Estendendo minha gratidão ao pastor setorial, pastor Rogério, que Deus em Cristo continue lhe abençoando, lhe dando graça, sabedoria para esta administração, cujo tempo Deus lhe confiou. Agradecer ao pastor Jarbas, ao qual entrou em contato comigo, lembrou de mim em oração. Muito obrigado por esse carinho. Deus em Cristo continue lhe abençoando. Aos meus dois amigos, que o nome fugiu e eu não anotei. Jean e Marinaldo. Deus te abençoe, muito obrigado por me receber na congregação de vocês. Muito obrigado pelo carinho, principalmente pela amizade. Para quem não sabe, eu sou um recém-carioca chegado em Santo André. Tem um pouquinho tempo que eu moro em Santo André. Minha esposa não me acompanha, pois minha sogra teve um AVC isquêmico, perdendo a movimentação do lado esquerdo, e ela foi para o Rio para cuidar da sua mãe. E minha filha está com alguns amigos aqui próximo, e pela misericórdia de Deus nós estamos caminhando, crendo num grande milagre, porque o Deus que nós servimos é um Deus de milagres. Capítulo 6, versículo 13, quem encontrou, diga, eu cheguei. Difícil não chegar, né? Um passo, encontrou. Versículo 13 até o versículo 18 diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Vou destruí-los juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimento na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela, lhe darás um côvado de altura, e a porta da arca porás no seu lado. Farás um primeiro, segundo e terceiro andar. Eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir tudo que tem vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu, e contigo teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Versículo 18, eu conto de 1 até 3, toda a igreja bem forte, bem vivo, citando somente o versículo de número 18, para não ficar uma torre de Babel, né, aquela confusão de versão. Vamos olhar para cá, eu conto de 1 até 3, e toda a igreja citando bem forte. 1, 2, 3. Podem se assentar, amados irmãos. Permaneça com a sua Bíblia aberta, não a feche.
Vamos meditar nesse terceiro dia desta conferência, em mais uma porção da qual Deus deseja falar conosco e continuar falando em nossos corações. Creio eu e tenho certeza que todos que estão aqui presentes conhecem a narrativa histórica bíblica do dilúvio. Seja crente, seja ímpio, seja ateu, seja à toa, todos conhecem essa história bíblica. O capítulo 6, nós cremos e aprendemos que quem escreve é Moisés. No versículo de número 3, versículo 5 e versículo 11, subentende que Deus está tendo um monólogo. Deus está conversando consigo acerca da humanidade. No versículo de número 13, Deus chega a um ponto de começar a externar e conversar com um homem. A conversa em si, de início, não é tão boa, apesar do texto e o seu contexto tratar de salvação e uma pregação tão longa e única. Mas o início da mensagem entregue a quem Deus escolhe para conversar não é um início de uma conversa muito boa. Não é que podemos chamar de boas novas. Olha o início da mensagem de Deus para com Noé, versículo 13. Diz o texto: Então disse Deus a Noé: O fim de todos os seres humanos é chegado perante mim. Percebe que a notícia não gera tanta alegria como a gente entende. Até porque Deus está declarando e determinando que todos os seres humanos vão ser exterminados. Eu gostaria que você refletisse comigo no lugar de Noé. Imagina Deus falando contigo que todos os seres humanos vão ser exterminados. Certamente você vai pensar na sua casa, sua família, parentela, amigos, vizinhos. Porque quem fala não mente, quem fala é fiel para cumprir o que fala. Ele está deixando claro, o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim. A pergunta que não se pode calar para entender o porquê Deus chegou a esta conclusão de que todos precisam ser exterminados. O que fez Deus chegar a esse nível, a esse ponto? Sua Bíblia está aberta, acompanha comigo. Versículo de número 5 e versículo de número 6. Versículo 5 diz o texto: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Percebe que a fala e a escrita é humana, porque quem vai ler é humano. Pois quando se lê o versículo 6, a gente automaticamente quase entra numa confusão. Deus se arrepende ou não se arrepende? Números capítulo 23 declara que ele não é filho do homem para se arrepender. Mas o mesmo versículo 6 explica para nós que arrependimento é esse. Ele diz: e pesou-lhe o coração, ou seja, uma tristeza profunda no coração de Deus. E o que provocou essa tristeza? Versículo 5. Ele viu que a maldade no coração do homem se multiplicara. Qual é o problema da multiplicação da maldade? Jesus explica. Mateus capítulo 24, versículo 12. Por multiplicar a maldade ou a iniquidade no coração de muitos, o amor se esfria. Resultado de um coração frio: não se tem empatia, não se tem compaixão, não se pensa no outro. E por não pensar no outro, eu penso no meu próprio reino, eu penso no meu umbigo, eu penso em mim
outro. O problema é do outro. Esses 3 dias de conferência, Deus desejando despertar no nosso coração, incendiando ele para queimar essa frieza no coração de alguns. Frieza essa de que não se importa mais um pelo outro. Frieza essa que nós estamos como crente 3S. E o que é crente 3S? Sentado, salvo e satisfeito. Eu estou salvo, estou aqui sentado, estou satisfeito. Mas e o teu amigo? E os teus amigos? E a tua família? E a tua casa? Que não está indo de tobogã, está indo de cabeça para o inferno. Cadê a empatia e a compaixão pelo outro que está perecendo rumo ao inferno e ao castigo eterno? E aí nós estamos como sem se importar com o outro. O que é isso? Coração frio. Mas nesses 3 dias o Espírito Santo quer e vai incendiar o coração de muitos nessa noite. Pois nós sabemos, pois a revelação bíblica nos ensina, o inferno não foi feito para o homem. O lugar do homem não é o inferno, não é o castigo eterno. Deus está olhando para essa geração e ele vê que a maldade se multiplica. E aí o texto diz, versículo 5, que essa maldade que vai se multiplicando, ela não encontra freio, não há o que pare. Porque, olha o que diz o texto, se multiplicava sobre a terra e toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era má continuamente. Percebe que não há um freio que pare essa maldade. Não há quebrantamento, não há temor, não há reverência, não há respeito. E qual é a consequência disso? Versículo de número 11, versículo 12. Olha o que o texto diz. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Como a maldade se multiplica e não há um freio, o texto informa para a gente que a consequência foi corrupção, violência, depravação. O povo caminhava às cegas, sem se importar com Deus. Isso foi gerando no coração do homem violência, depravação moral. E o texto vai nos informando isso. E talvez você se pergunte e diga para mim, mas Flávio, esse texto tem mais de 4.000 anos de história. Não podemos esquecer do que disse o grande evangelista Billy Graham, que dorme no Senhor, em uma de suas pregações. A Bíblia não é como um livro de qualquer biblioteca. A Bíblia é mais atual do que um jornal diário. Eu não sei qual foi a notícia que você viu hoje. Eu só sei que esse livro que nós estamos meditando nesta conferência é mais atual do que o jornal que saiu hoje. Como assim atual, Flávio? A história é antiga. Olha o que o texto diz. E todos estavam corrompidos, praticando a violência. Percebe que a maioria que se entrega a um coração frio, o coração se corrompe, a violência a governa. E aí vem Paulo, Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Isso deveria fazer a gente chorar, entristecer. Porque o que Paulo está tentando passar para nós é o que ele diz no capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 24. E Deus os entregou às suas próprias paixões e concupiscência da carne. O que Paulo está tentando mostrar é, quanto mais não há temor, quanto mais falta quebrantamento, quanto mais falta reverência e temor a Deus, a glória vai se distanciando. E
como a glória se distancia, Deus os entrega. E a palavra entregar aqui é se afastar, é se distanciar. Paulo está dizendo, o castigo de quem vive segundo os seus próprios desejos e vontades é a ausência da presença de Deus. O castigo do ímpio que não quer saber de Deus, zomba de Deus, não é uma punição, não é uma consequência de ira divina. O castigo de Deus para eles é a ausência da sua presença. Você deveria se sentir alegre quando alguém diz assim, você está sendo castigado, disciplinado por Deus. Seja alegre. Espera aí, Flávio. Castigo, disciplina de Deus dói. Mas olha o que o escritor dos Hebreus diz. Deus ama e corrige aqueles a quem Ele ama. O que ele está dizendo? Sinta-se amado por Deus quando a disciplina dele vier sobre você, porque é Deus dizendo, eu não te perco, eu não abro mão de você. Só que enquanto isso, eles vão se afastando, mas olha o versículo de número 8, olha o que o texto informa para nós. Enquanto a maioria está corrompida, enquanto a maioria pratica violência e não há freio, o versículo 8 diz, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Isso aqui merecia um glória a Deus, hein? Aleluia. Porque enquanto a maioria se distancia de Deus, um que representa a minoria, não é ele que vai em busca da graça. É a graça que está passando o olho e achou ele. Glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Enquanto a maioria está corrompida, enquanto a maioria não tem presença, enquanto a maioria pratica violência, pratica maldade, tem um representando a minoria, que está andando na contramão, e por andar na contramão, a graça parou o olhar nele. Oh glória. Eu sei que talvez a graça não causa tanto efeito em alguns. Até porque, o que é graça? Vamos lá, eu gosto de ministrar interagindo com a igreja. Vamos lá, o que é graça? Favor imerecido? Por que é favor imerecido? Flávio, porque eu não mereço. Mas por que você não merece? Você já parou para pensar nisso? Por que de fato você não merece? Porque eu sou pecador. Beleza, mas isso é o fato de você não merecer a presença dele? Existe um que não só caminhou do lado dele. Existe um que sentou do lado dele, deitou no peito dele e ouviu a batida da graça. E por estar tão perto da graça, ele vai falar e explicar para nós o que é graça. Quem é ele? João. E João escreve, primeira carta, capítulo 4, a partir do versículo 9 e 10, e João diz, nisto se manifestou o amor de Deus. Oh glória, oh glória, glória. Percebe que João está tentando botar na cabeça da igreja que o amor de Deus se manifestou não por causa de um milagre que aconteceu, não por causa de uma porta que se abriu, não por causa de alguém que tem dinheiro no bolso. O amor de Deus se manifestou através de uma ação. Qual ação? E João diz, nisto se manifestou o amor de Deus, em que nós não amávamos a Deus. Me ajude, por favor. Eu sei que você não gosta muito disso. Não gosta de quê, pregador? Fala com o teu irmão, pega na mão do teu irmão, olha para o teu irmão, profetiza. Eu sei que você odeia isso, mas eu não perguntei nada. Então pega na mão da pessoa do teu lado. Sacode ela e diga, você não amava a Deus. Pastor Rogério, se depender de nós, não estaríamos aqui nessa conferência. Porque João deixa claro, nós não amávamos a Deus.
Irmão, Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 10, que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos o quê, irmãos? Irmão, quem é inimigo não ama o outro. E por ser inimigo, o salmista escreve, Salmo de número 5, verso de número 5. Deus odeia quem pratica a maldade ou o pecado. Ele continua, Salmo de número 11, verso de número 5. O Senhor prova o justo. Eu senti Deus aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Olha o que o salmista está dizendo. Ao justo, ele prova. E ao ímpio, ele odeia, aborrece. Ô irmão, deixa eu falar aqui algo de Deus aqui para alguém aqui. Deixa eu te lembrar de um dia ruim, triste. Pelo menos uma boa parte. Que dia ruim? O dia que você ia para a escola estudar. É cara feia, né? Lembra daquele dia que você sentiu no teu espírito? Hoje eu estou sentindo que não vou para a escola. Já estava planejando matar a aula. Aí não sei o que deu na tua cabeça. Você disse, eu vou lá. E foi. A professora não estava na sala, mas demorou um pouquinho. Do nada. Ela chega, uma pasta, cheia de folhas saltando para fora, joga a mesa e ela brada dizendo, teste surpresa. Hoje você ri, né? No dia essa alma quase saiu e você pensou, por que eu não ouvi minha carne e fiquei em casa? Você esperava aquela prova? Você esperava aquele teste? Era prova surpresa. Pergunto eu para você, no dia dessa prova, a professora te deu a prova. Ela estava na sala, sim ou não? Mas ela ficava falando com você, sim ou não? Mas ela estava presente, sim ou não? Deus está respondendo a alguém aqui. Você está sendo provado. E está procurando resposta, mas resposta não vem. E o diabo tentando colocar na tua cabeça um louvor. Qual? Salmo de número 43, verso de número 3. Os que estão à minha volta já estão dizendo, onde está o Senhor teu Deus? Você está vivendo na prova, na luta, e cadê Deus que não fala e não te dá conforto? Para vergonha do diabo. Alguém já está dando glória a Deus. O Deus que está em silêncio nunca deixou de estar presente. Ele simplesmente está dizendo, você está batendo a cabeça nessa prova, você está ansioso, errando a prova, é só levantar a mão e chamar pelo socorro. Glória. Paulo diz, Efésios 2, versículo 14, para o judeu há um véu que separa. E para nós que somos gentios pagãos, não existe véu. O véu não rasgou por causa de nós. Por causa de nós estávamos muito mais distantes. Nós não merecíamos, éramos inimigos, odiados por Deus. Paulo diz, Efésios 2,14, que para nós existia um muro que nos separava. Por quê? Porque nós não amávamos a Deus. Repito, se dependesse de muita gente, domingão não estaria sentado aqui. Você estaria numa resenha, numa social fest, num boteco. Você estaria entornando da Redonda 51. Estaria puxando pó branco, queimando seda, descendo até o chão igual lagartixa. Mas não foi você que foi atrás dele. Foi ele que foi atrás de você. Como é que ele veio atrás de mim? João diz, versículo 10, nisto está o amor de Deus,
em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Faz um carinho na pessoa que está do teu lado e diga: não foi você que amou Ele primeiro, foi Ele que te amou primeiro. Aí João completa, pastor Jarba, e diz assim: enviando seu filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Irmão, repita após mim 2 vezes seguida. Após mim, repita 2 vezes seguida. Diga: propiciação. É quase língua estranha. Irmão, entenda o que João está falando. Nós não amávamos a Deus. Deus nos amou primeiro. Como? Fazendo uma ação. Qual ação? Enviando o seu filho para ser propiciação pelos nossos pecados. Afinal de contas, o que é propiciação? A palavra propiciação traz à memória a tampa do cubo da arca, aonde os 2 querubins ficavam um de frente para o outro, cobrindo os rostos. Mas a palavra propiciação vem do latim propitere. E o que significa propitere? Ir na frente. Para quê? Para tornar propício a conversa. Pois há um lado que é inimigo, há um lado que é odiado. Então alguém vai na frente, facilitando a conversa. E aí eu repito, Efésios 2,14. E Paulo diz: o muro que nos separava não nos separa mais. E por que não nos separa? Romanos 10,5. Porque nós éramos inimigos de Deus, mas Ele enviou seu Filho para facilitar a conversa entre o caído e o majestoso, glorioso, poderoso. Ele foi na frente, facilitando, derrubando o muro. E como o muro caiu, ele rasgou o véu. Oh, glória! Não, irmão, prepara um glória a Deus, que Ele é digno. Prepara. Não dá glória a Deus. Por quê? Olha aqui, ó. Paulo diz: o muro que nos separa, não separa mais. O limite que havia entre o inimigo e Deus foi jogado por terra. Quando ele jogou o muro por terra, ele rasga também o véu. E o véu não rasga da esquerda para a direita, nem da direita para a esquerda, nem de baixo para cima. Ele rasga de cima para baixo. Agora presta atenção que na cruz, Jesus, dentro do templo, ele forma uma inicial. Ele rasga o véu e o véu forma uma inicial. Inicial de quê? Vitória. É Cristo dizendo: agora a vitória na cruz, a vitória pelo pecado, a vitória pelo inimigo. Oh glória, você está aqui nesses 3 dias de conferência, porque Cristo nos fez mais do que vitorioso, e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Uma mão é pouca, levanta as duas. A graça encontrou Noé. A graça foi em busca de Noé. Você está aqui nesses 3 dias, você não está aqui simplesmente por estar. Você está aqui porque você é alvo dessa graça que te achou para um grande propósito. Glória, glória, glória. Tem gente aqui, pastor Jean, que está tentando fugir dessa graça. Porque a graça está chamando você para um grande compromisso. Aí, você é igual Jeremias. Você é igual Moisés. Qual o problema de Jeremias? Jeremias é profeta chorão, sim ou não? Não é, irmão. Esquece isso. Eu sei que te ensinaram que Jeremias é profeta chorão. Mas como que se chama o 2º livro de Jeremias? Como é que se chama? E o que é lamentar? Queixar, reclamar. Então Jeremias não é profeta chorão. Jeremias é profeta que reclama.
Porque Jeremias quer fugir do que Deus tem com ele. Jeremias quer distância do que Deus falou para ele. Como muita gente aqui fugindo da responsabilidade. Porque acha que missão é coisa para pastor, missionário e pregador. Quando na verdade ele disse para discípulo. E quem é discípulo de Jesus aqui? E ele disse para discípulo: ide e fazei discípulo. Aí você está fugindo da chamada. Você está fugindo do que arde no teu peito. Até porque quando a graça te encontrou, você ficou feliz. Não, seja sincero, irmão. Quando a graça te achou, sujo, moribundo, pecador, torto, você ficou feliz. Deus usou um profeta, usou um pregador, você se desmanchou em lágrimas. Aí você disse: esse Deus, vai ser igualzinho Jeremias. No capítulo 1, Jeremias ouve Deus falar. Aí, enquanto Deus está falando, ele até se alegra. Até porque ele tem menos de 24 anos. E para ser usado, tinha que ter acima de 30. Aí Jeremias está se sentindo especial. Só que Jeremias, igual você, começa a dar desculpa. Ah, Senhor, envia outro. Por que, Jeremias? Porque eu não sei falar. Entenda, a obra que Deus quer realizar através de você, não é por causa de você. Não quero empinar o nariz achando que, se eu não tivesse lá. Se eu não tivesse naquele dia. Não é por causa de você. É por causa da palavra que Ele coloca em você. Ser igual Moisés. Moisés dá 5 desculpas para Deus em Êxodo 3. Ah, Senhor, quem sou eu? E Deus: não é você, sou eu em você. Aí Moisés continua: ah, Senhor, mas eu vou em nome de quem? Não é no seu, é no meu. Mas, Senhor, e eu vou falar o quê? Não é o que você quer, é o que eu te entregar. Que mandar a súria. Oh, doce presença. Deus encontrou alguém aqui que está dando desculpa. E Deus te trouxe para dizer: não adianta dar desculpa, porque é você que eu escolhi para este propósito. Aí tem gente que diz assim: pastor Rogério, mas se eu não der lugar, se eu fugir, se eu sumir, Deus manda 5 no meu lugar. Manda não, querido. Olha aqui para mim, me responde. Quando Deus chamou Jonas para ir para Nínive, ele obedeceu, sim ou não? O que ele fez? E eu te pergunto, Jonas poderia ter sido substituído, sim ou não? Claro que não, irmão. Você esqueceu que quem está chamando Jonas conhece passado, está no presente e já está no futuro. Quando Deus chamou Jonas, Deus já sabia que Jonas ia fugir. Por isso que Jonas capítulo 1, versículo 4, diz o texto: e Deus preparou um grande peixe. Você não entendeu? Enquanto na tua cabeça você vai fugir, Deus já preparou o caminho para você voltar. Que não é outro, é você que Deus quer para esta missão. 1 Reis capítulo 19 diz o texto que Elias está fugindo. E Elias não foge de Jezabel. Porque no capítulo 18, Elias desafiou Jezabel e Acabe. E disse: tem quantos profetas? 450? Manda mais 400 de reserva. Está com medo de Jezabel? Não. Quando o fogo caiu, Elias tirou a espada da cintura e matou os profetas. Está com medo de Jezabel? Não. Só que qual é o problema de Elias?
exaustão ministerial. Elias acha que tudo que ele faz é só ele. Aí quando ele entra na caverna, Deus para na porta e diz: o que fazes aqui, Elias? A resposta: ó Senhor, eu quero morrer. Morrer por quê? Só sobrou eu. Olha a resposta de Deus: Elias, eu reservei, eu guardei, eu separei 70 profetas. Aí alguém diz assim: pastor, já está vendo? Se um fugir, Deus já preparou a reserva. Tinha reserva, não tinha, irmão? Estava guardado por Deus, sim ou não, irmão? Mas Deus olha para Elias e diz assim: Elias, eu guardei 70, mas sai da caverna, volta para o caminho que você veio e cumpra a tua vocação. Deus está falando com alguém aqui e Deus está dizendo: não adianta fugir, eu vou atrás de você. Deixo 99 e vou atrás de uma, porque com Deus não tem esse papo de substituição. Com Deus é: eu te chamei e é você, pronto. Que mandará Surya Candelé. Emana Surya Candele Mana. Ebla Suri Candela Nara Surya. Oh, doce presença. Enemacando Rimini Vácia. Temanauiti Candelarias. Me ajude, por favor, pega na mão do seu irmão, da sua irmã. Aperta bem firme e diga para ela: não adianta fugir. Diga: não adianta dar desculpa. A graça te achou. E a graça não vai abrir mão de você. Manacando reminácia. Demenivarassuricanda lamanácia. Levanta as suas mãos aos céus. Temanuki candalácia. Ó doce presença. Ó doce presença. É 112 anos de presença manifesta. E essa graça que não merecemos está sondando, movimentando. Aqui nessa noite, com a mão levantada acima da cabeça. Só os pentecostais, alcançados pela graça. Abra sua boca por 10 segundos e não abaixe a sua mão. Eu não disse 1 minuto, eu só disse 10 segundos para essa graça que nos encontrou, que nos achou. Isso, abre a boca. Abre a boca. Que manamuriaça. E vive a sédia. O monurgi que nivas. Aleluia, aleluia. Incendeia Jesus. Incendeia Jesus. Que mandoria ras. E canamanara surya. Que me nevasiargia cão. Prominurgia astergia. Canamultia facitergia. Torgi que anudia vas. Que maui plova sidergia. Negiatoni viatergia. Recalauitia. Assim digo eu, Senhor. Escolhi esses dias para incendiar os vossos corações. Pois eis que cedo venho, e venho sem demora. Digo eu, Senhor, noiva, noiva minha, lavai as vossas vestes no sangue do Cordeiro. Pois eis que o tinteiro saiu para marcar
mas saiu para selar os escolhidos. Digo eu, noiva minha, levantai as vossas mãos e recebei de mim esta graça, esta porção, esta unção que cai sobre esta casa. No mundo que a canderécia, há uma nuvem que enche essa casa. Você pode experimentar fechar os seus olhos. Meus olhos estão vendo uma nuvem descendo sobre esta casa. Há uma nuvem de glória que enche este ambiente. Toca nela, sinta ela. Aleluia. Encerra comigo. Versículo de número 13. A graça acha Noé. Resultado, versículo 9. Noé começa a andar com Deus. Enoque não é o único que anda com Deus. Versículo 9 diz que Noé andava com Deus. Faz um carinho no seu amigo, na sua amiga e diga: a presença será notável na tua caminhada. Diga para ela, você não está caminhando sozinho. Aquele que te escolheu está caminhando do teu lado. Aleluia. Aleluia. Ele é o fiel amigo, o fiel companheiro. Versículo 13, encerra comigo, por favor. Versículo 13 diz o texto: e disse Deus a Noé. Olha para mim e me responda. Deus está conversando com Noé e a família, ou Deus está conversando só com Noé? Hã? Vamos lá. Quem entendeu o texto que Deus está falando só com Noé, levanta a mão, por favor. Abaixo. Quem entende que esse texto Deus está falando com Noé e a família, levanta a mão. Quem não levantou a mão está em qual conferência? E disse Deus a Noé, singular, só tem Noé. Versículo 14, o início do texto. Olha o que diz o texto: faz para ti uma arca de madeira de gófer ou cipreste. Olha para mim. Deus está dizendo que a arca é para Noé ou para Noé e a família? Hã? Quem entende que o texto está dizendo que a arca é para Noé, levanta a mão. Abaixo. Quem entende que o texto, a arca é para Noé e a família, levanta a mão. Se surpreenda com o texto. Versículo 13. E disse Deus a Noé, singular, não tem família. Versículo 14. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste, não tem família, só tem Noé. Sabe, mas eu vi lá o desenho da escola dominical, Noé e a família. Está aqui no texto, versículo 18. Lê comigo, capítulo 7. Versículo de número 6. Capítulo 7, versículo de número 6. Vamos lá? 1, 2, 3. Quantos anos Noé tinha quando começou o dilúvio na terra? Capítulo 6, versículo 3, diz o texto que Deus determinou: o fim desta geração é de 120 anos. O apóstolo Pedro prega na sua primeira epístola, capítulo 2, que Noé pregou a justiça, construindo a arca no período de 120 anos. Quantos anos? Faz a conta, que eu sei que você estudou por Enem, jovens. 600
menos 120 dá quanto? 480. Capítulo 5, versículos número 32. Capítulo 5, versículo 32. O que diz o texto? Vamos lá? 1, 2, 3. Quantos anos Noé tinha quando entrou na arca e começou o dilúvio na terra? Ele construiu a arca no período de quanto tempo? 600 menos 120. O primeiro filho de Noé, biblicamente falando, nasceu com quantos anos? Ou seja, Noé construiu a arca sozinho no período de 20 anos. Não tinha filho, não tinha filhos. Noé ouviu Deus falar, Noé acreditou na palavra e Noé começou pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, diz o texto que pela fé, Noé, ouvindo a voz de Deus, construiu a arca. Pela fé, Noé está construindo. E a família, não tem família. Família só aparece 20 anos depois. Mas por causa da fé, da palavra de Deus que Noé ouviu e colocou em prática, versículo 18 do capítulo 6. Ele ouviu Deus falar, entrou em ação e o resultado, capítulo 6, versículo de número 18. E diz o texto: contigo, porém, ó, singular, contigo, estabeleço a minha aliança, o meu pacto. Levanta a tua mão por gentileza. Você está aqui nesses 3 dias de conferência, Deus incendiando o teu coração, para você não esquecer a palavra da salvação, que é loucura para quem perece, mas para nós é poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para estabelecer conosco que ouvimos e acreditamos, mesmo sendo a minoria, temos uma aliança com Ele. E por causa dessa aliança, por causa da aliança, não entra você sozinho. Enquanto em 2023 a corrupção cresce, a violência aumenta, a maldade cresce e não tem freio no coração deles, nem no pensamento. Jesus te trouxe para dizer: enquanto tudo isso aumenta, a salvação entra na tua casa. Aleluia. Levanta sua mão para a gente finalizar. Nesses 3 dias, o que Deus quer despertar em nós é o que Deus fez com Noé. Não tem filho, não tem filho, não tem filho. A construa. Para quem? Para você e sua casa. Mas eu nem tenho. Mas Noé, eu já estou lá no teu futuro. E no teu futuro, já estou salvando a tua casa. Não abaixa não, não abaixa não. Noé construiu pregando para os outros, construiu pregando para outros. Mas quem é que entrou na arca? Ele é. Olha o que Deus está falando no teu coração. Levante de novo, restaure de novo, na tua casa, o altar do culto doméstico. Não espere o teu pastor, não espere a missionária, não espere a profetisa do manto e fazer culto na tua casa. A casa não é deles, a casa é sua. Quem tem que levantar o altar é você. Você tem 24 horas no dia. Impossível não conseguir separar 30 minutos para levantar um altar para Deus. Mas Flávio, o meu marido não suporta a igreja. E você suportava antes? Você suportava o batidão, o pancadão. Você suportava o atabaque ou o gogô do lado da tua casa. Mas quando um crente começava a abrir o culto e dizia aleluia, glória a Deus, você começa a dizer, é os doidos.
aos malucos. Mas aos pouquinhos a graça foi invadindo. Aos pouquinhos a graça foi entrando. E olha você aqui. Aleluia. 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 Quem vos fala é alguém que nasceu num lar cristão. Eu até tentei fazer minha filha nascer num berço evangélico. Mas fui na Casa Bahia, não tinha berço evangélico. Eu nasci no lar cristão. Com meus 15, 16 anos, eu cheguei em casa com 2 brincos, um em cada orelha. Meu pai na sala, olhando a revista da escola dominical, preparando o estudo, eu passei pelo fundo, dei de cara com a minha mãe na cozinha. Minha mãe veio me olhando e disse: que demônio é esse que entrou? Eu disse: demônio não, teu filho. Confundiu a pessoa. Minha mãe, só pode ser demônio, olha aí. Eu falei: o que foi? Minha mãe, eu que pergunto: o que é isso na sua orelha? Eu disse: brinco. Quando eu falei brinco, meu pai parecia um Goku, teletransportando da sala para a cozinha. Os velhos não sabem o que é isso, não. Mas que história é essa de brinco? Eu disse: pai, eu decidi, não quero ser como o senhor. O senhor é doido, está dirigindo o culto, do nada o senhor larga o microfone, começa a rodar. Que vergonha é essa? A minha mãe sorriu e disse: pelo menos igual a mim. Eu falei: mãe, igual a senhora, eu só sou na cor. Só na cor. A minha mãe: para de graça. Eu falei: mãe, me desculpa, a senhora dirige o trabalho de oração, ainda dirige hoje, de terça de manhã. O pessoal do som não aparece, né? Ah, tá, minha mãe. Cruza o braço, fecha o olho. Do nada minha mãe começa assim, ó. Aí pula. Eu disse: mãe, eu não sei se desceu ou subiu. A minha respeita, é poder de Deus. Eu falei: mãe, eu não quero isso não. É vergonha demais, quer não. A minha mãe sorriu e disse: o que você quer da vida? Eu disse: eu fiz amizade no bairro, meu pai deu uma gargalhada. Eu disse: ó, o demônio pegou ele, ó. Uma gargalhada aí, ó. Só pode ser demônio. Meu pai: você não faz amigos nem na igreja. Eu disse: no mundo o diabo vai apresentando, né, pai? Meu pai é debochado, né? Eu disse: pai, eu não quero. Meu pai: tá bom, não quer? Eu disse: não quero. Meu pai olhou para mim e disse: tá bom, só vou te falar uma coisa. Deus dá corda, mas não solta a ponta. É o abusado que eu sou. Olha, e disse: está me ameaçando? Ameaça não. Aqui em casa a gente tem um altar. E aqui em casa, quem governa é Deus e não o diabo. Você quer ir? Aqui tem livre-arbítrio, porque é o que a gente prega. Eu disse: ai, tá bom. A minha mãe: só tem um problema. Onde você vai? Deus vai em busca de você. Resumindo, comecei a cantar funk. Fui parar no Morro do Borel para cantar. Estou eu me preparando para cantar e do nada vem alguém com um copo de cerveja e me entrega e diz: paguei só para você. Eu disse: sério? Peguei aquele negócio, fiquei rodando. Ele bebe logo. Eu disse: depois a garganta, ele é para isso mesmo, para lubrificar, para te ajudar. Bebe logo. Eu disse: não, ele bebe. Eu fui na onda. Fui beber. Quando eu bebi, senti um monte de areia na minha boca e cuspi. Quando eu cuspi, levei um pedala Robinho. Pá! Cuspiu a cerveja que eu paguei, porque fica aqui e não sai. Fiquei. O que eu lembrei na hora? Deus. Meu pai me disse: tu dá corda, mas não solta a ponta. Segura. Lembrei na hora, irmão. Na favela. Você quer o quê? Não estou na comunidade de São Paulo. Estou no Rio de Janeiro, irmão. Do nada apareceu 2 rapazes, um com uma macaquinha e com uma R15. Pararam do meu lado e o rapaz que pagou a cerveja olhou nos meus olhos e disse: sai agora do baile, procura o seu ônibus e só sai de dentro do ônibus quando chegar no teu bairro. Eu disse: não entendi. Ele disse: entendeu? Teu lugar não é aqui, teu lugar é na igreja. Então corre para a igreja e fica junto com Jesus. Se coloca de pé comigo.
cumprimenta, não pega a bolsa ainda não, crente. Tem bênção apostólica ainda, fica em paz. Segura essa Bíblia aí, segura. Ninguém vai roubar nada. Está na igreja, eu acho. Pegue na mão de pelo menos 2 pessoas e diga: você tem uma aliança com Deus. Diga para ela, diga para ele: Deus não vai abrir mão de você e da sua casa. Me ajuda, coloca o último texto, me ajuda. Me ajuda aí. Nós amamos João 3,16. Amamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Me ajuda aí. Coloca a primeira carta de João. O computador, cadê? É ali em cima. Primeira carta de João é o último texto. A gente ora e eu devolvo o microfone. A gente ama João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Mas a gente não pratica. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 13. O mesmo discípulo, o mesmo capítulo e o mesmo versículo. Você pode ler comigo bem forte? Primeira carta de João 3, versículo 16. 3,16. 1, 2, 3. Não desista da sua família, porque Cristo não desistiu de você. Não desista da tua casa, porque Cristo não desistiu da tua casa. E devemos dar a nossa vida. Dê a sua vida pela tua família. Não perca teus filhos para o inferno. Não perca teu filho para a ideologia. Não perca a tua casa. Lute pela tua casa. Feche os seus olhos. Senhor Deus Pai, graças te rendemos por esses dias. Graças te louvamos por essas horas. Te rendemos graça e louvor e adoração, porque não somos dignos de fato. Somos falhos, pecadores. E de fato a gente quer parar com tudo. A gente quer entregar cargo, a gente quer entregar a igreja, a gente quer entregar departamento. Mas é um fogo que arde no nosso peito, queimando até mesmo nossos ossos. E quando a gente pensa em desistir, esse fogo vem e nos pega de novo. Possamos dar valor a essa graça que nos alcançou, não guardando esta graça, mas espalhando essa graça para outros, que como nós também não são dignos e nem merecedores, mas como Cristo falou na cruz, eu faço das palavras dele a minha em oração. Perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, ó Deus, porque 2 horas de culto é muito pouco pelo que o Senhor fizeste por nós. Obrigado, Senhor Deus, porque de fato não somos merecedores, porque até para agradecer nós somos péssimos. Gostamos de gastar horas pedindo, choramos pedindo, até ameaçamos em oração, mas somos falhos em agradecer por tudo que o Senhor fez. Perdoa-nos, ó Pai, e que essa chama continue a arder em nós. Abraça o irmão, abraça a irmã que está do seu lado e diga: não desista da igreja.
Aleluia. Poder se assentar, eu passo o microfone para quem de direito. E profetizo. Se eu fosse você, pegava essa palavra. O irmão que está sentado ao seu lado vai pagar uma pizza para você hoje. Pode falar? Pastor Rogério. Enquanto o pastor Rogério se aproxima, quem me ouve diga amém. Eu estaria em algum lugar ali na saída. Se você puder adquirir alguns materiais, você não vai estar me abençoando, porque como eu disse, minha sogra está passando dificuldade, e ela que me abençoou com uma linda esposa, eu preciso ajudar minha sogra. Minha sogra não vai ao banheiro, e a gente está gastando, além de muito remédio, não sei se você já teve alguém na sua família com AVC, a gente está gastando com muitas fraldas. Então, passe lá. A casa de Efraim, uma casa que é muito mal. Se a tua casa te estressa, te irrita, se livra para tu. As 3 maldições, a Bíblia fala sobre 3 tipos de maldição: hereditária, falada e adquirida. Cuidado com os presentes que você ganha. Mentira de pregador. Quem já ouviu esse jargão? Na presença do Senhor, a tristeza pula de alegria. Quem já ouviu isso? É bíblico? Não. Jó 41, 22 diz o texto: na presença do crocodilo, a tristeza pula de alegria. Ó, então já virou mentira. Conselhos básicos para quem tem um chamado: 65 coisas do que fazer, do que não fazer, como dirigir um culto, como preparar uma mensagem, diferença de sermão, lado positivo e negativo de cada mensagem. E falando em sermãos, lições de provérbios. São quase todos os capítulos de provérbios esboçados. Passa lá, leva tudo e eu prometo não ficar com raiva. Flávio, eu não gosto muito de ler, mas eu sei que você é crente. Se tem uma coisa que crente faz é comer. E eu vim preparado para tu também, bichinho. Além dos livros, eu trouxe uns pacotes de biscoito de sequilhos. Passa lá, leva tudo em nome de Jesus.